Aleluia. Ele está entronizado entre os louvores do seu povo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. É sempre uma responsabilidade tanto ministrar louvor para ajudar os irmãos a cantar junto, né? Quanto falar da palavra que também habita no nosso coração. Amém? A palavra habite em nós abundantemente. Isso não é para pastores ou para diáconos ou para aqueles que estão servindo de alguma forma. Nós somos chamados, todos nós. Sabe por quê? Porque a palavra é escudo, a palavra é espada, a palavra é vida. E essa palavra confronta as trevas. E o que nós estamos vendo é que as trevas têm tomado a mente das pessoas, por isso a palavra não entra. E Jesus falou isso, que a palavra não iria entrar em alguns corações, e Paulo disse várias vezes, escrevendo, que as nossas armaduras, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas para destruir as fortalezas. E essas fortalezas são os conselhos do diabo, que hoje nós podemos ver abundantemente nas redes sociais, na televisão, né? Não se pode falar mais nada que eles não queiram ouvir. É exatamente assim. A palavra não entra, e eles não querem que a palavra entre em ninguém, não é? Então, existe uma fortaleza e o diabo, ele está acelerando porque falta pouco tempo para ele. Ele já está vencido. Mas ele quer enganar muitas pessoas. Então, a palavra é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que Jesus disse. Então, as mentes que estão cativas precisam conhecer a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade não são as leis que os homens vão criando para si mesmo, para se defender. A palavra de Deus é para exaltar o único que merece, o Criador dos céus e da terra. Ele é soberano, ainda que os homens criem leis para si mesmo, Ele continua sendo soberano. Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Na verdade, a justiça dos homens pode demorar e pode não dar certo mesmo. Mas tem um Deus justo que escreveu e tudo está se cumprindo. Porque Ele é Deus acima de tudo. E o diabo é servo dele. Tem que fazer tudo o que ele ordenou. O diabo espera uma oportunidade para agir, porque Deus não permite. Era assim lá no princípio e continua sendo. Só quando Deus permite é que Ele pode agir. Nós só passamos por essa pandemia porque Deus disse agora pode. Ninguém pode fazer se Deus não permitir. Esse poder, queridos, esse poder que nós ainda não conhecemos, não é? Que Paulo falou que eu desprezo tudo para conhecer a Cristo, porque não se ensina nas faculdades. Paulo era uma pessoa muito instruída, mas o conhecimento o cegou, porque ele não conheceu alguém que era o autor da história, Jesus. Mas quando ele conheceu, e teve que ser assim, porque naquela mente não ia entrar de outro jeito. Quando ele viu, ele caiu por terra, ficou cego por alguns dias, para ele entender que ele estava lutando contra Deus.
Então, essa prisão na mente não é o conhecimento, é poder de Deus que vai destruir. É só o poder de Deus, é a palavra de Deus. Eu comecei falando isso, que eu nem preparei nada. Eu comecei falando isso porque o Espírito Santo está dizendo isso para mim e para você nessa noite. Amém? Se arme com a palavra de Deus, querido. Se arme. Pastor Disseu, na escola dominical, ele voltou, né? Exatamente, são os princípios de memorização da palavra. A escola, a irmã Ruth foi a minha professora da escola dominical, e que prazer que eu tinha de decorar aqueles versículos. Irmãos, era muito gostoso, né? Que a gente tinha prazer de falar, e sempre, não era uma disputa, mas era uma coisa muito saudável que existia entre os meus colegas, de falar a palavra e ficava gravado, e essa palavra gravou no meu coração. Então, a palavra, a letra mata realmente. Se o Espírito Santo não gerar fé, se você usar o seu conhecimento para as pessoas e não para você, porque é isso que Jesus disse. Então, nessa noite eu quero compartilhar algo que Deus primeiro tem falado comigo. Eu não preparei isso para falar para vocês. Eu vi alguns versículos, sim, mas daquilo que Deus já tem falado comigo. E eu creio que a nossa vida cristã é um aprendizado, e nós devemos entender que nós somos membros uns dos outros. Nós aprendemos uns com os outros. O pastor nos instruiu, mas ele jamais, e ele sempre fala isso, iria se chatear se outras pessoas trouxessem uma revelação que ele não teve e compartilhasse, porque ele ia ficar feliz, porque a mesma fonte é distribuída. Amém? Ele não é o dono do conhecimento, ele tem uma parte, e é isso que Jesus, é isso que Paulo fala, que nós somos membros uns dos outros. Eu preciso de você, querido. Talvez você tenha descoberto alguma coisa que eu não descobri, vivendo na sua vida. Quantas vezes dá aquele estalo assim, não é? Exatamente. E isso, irmãos, só é gerado na nossa vida, na nossa caminhada. Porque, veja bem, Paulo, ele aprendeu bastante, mas estava só aqui, ó. Quando ele conheceu, ele queria conhecer mais. Porque Jesus é uma fonte inesgotável. Aleluia. Dele vem todo o tesouro da sabedoria e da ciência. Se você quer aprender, esses homens estão por fora. A maior sabedoria está em Jesus. Aleluia. E é por isso que eles tinham tanta inveja do nosso mestre, porque fluía abundantemente a sabedoria dele. E esse conhecimento ele compartilhou conosco através do Espírito Santo. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. E o Espírito Santo, ele diz lá em João: vos ensinará todas as coisas. Amém? O Espírito Santo vos ensinará. Os homens podem fazer o que eles quiserem, né? Hoje tem uma moda de coach para lá e para cá. Todo mundo querendo ensinar o que não vive. Presta atenção, toma cuidado. Porque nesse momento a apostasia é generalizada. Muitos que se dizem mestres estão totalmente afundados, naufragados na fé. Eles não estão firmados na palavra de Deus. Então toma cuidado com aquilo que você vê, até a palavra, é a Bíblia. Mas o diabo distorce a palavra também para confundir. E por isso nós vemos tanta heresia nesses momentos. Tanta heresia. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Né? Usam
um versículo para dizer que pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Isso não é revelação. E Paulo disse ainda que eu mesmo vos ensine, ou alguém vos ensine outro fundamento, que não seja esse, seja anátema. Esse fundamento, seguindo esse fundamento, irmãos, nós vamos ter o conhecimento não intelectual, mas o conhecimento de saber quem é Jesus. Amém? Por que alguém não pode ser o seu coach e te ensinar o que você tem que fazer? Porque é você mesmo, Jesus já deu a receita. Quando você quer falar com o Pai, entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala com Ele. É daí que vem o conhecimento. Ah, quantas vezes o Espírito Santo começa a falar comigo, coisas que eu já li, mas vem aquele estalo, então é por isso, e vem um monte de versículo para confirmar a mesma coisa, né? Então a revelação da palavra de Deus, ela vem nos nossos corações. Não se sinta inferior a ninguém. O Senhor repartiu conosco a palavra, amém? E Ele vai fazer fluir, transbordar no nosso coração. Isso foi só a introdução. Oh, meu Deus, eu nem preparei isso para falar, irmãos. Mas alguém pode ser edificado, porque é a palavra de Deus, amém? Eu quero falar sobre a cura e sobre o perdão. A cura e o perdão. E olha que uma coisa está ligada à outra. Eu vou começar pelo Antigo Testamento para a gente ver que a palavra de Deus, ela confirma, não é? O Novo Testamento não é anulado pelo Antigo, mas a palavra de Deus diz lá em Pedro que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Amém? Para edificar, para ensinar, para corrigir. Então, uma palavra confirma a outra. Eu quero ler no Salmo 103, versículo 3, diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Quem é esse? Jesus. É o mesmo Jeová, o sarador. Aquele que disse: eu sou o grande, eu sou. Aleluia. E aí em Tiago capítulo 5, eu vou ler vários versículos. Então, é muita munição aqui, irmãos. Portanto, Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Essa é uma versão, é uma outra versão. E em 1 Coríntios 11, 28, que é um trecho que os pastores usam, né? Para ministrar a ceia. Mas não é só na ceia que a gente deve se examinar, irmãos, é todo dia. Todo dia. Como Davi diz: sonda-me, ó Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então aqui ele diz assim: portanto que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Então aqui ele está falando com os incrédulos.
o povo de Corinto, povo santo, o pastor disse, né, chamando nossa atenção, a revelação. Quando Paulo escreve, ele fala aos santos que estão em Corinto. E ele está falando aos santos que estão no Parque América, nessa noite. Ou que está vendo de qualquer outra parte aí. Se nós examinássemos a nossa consciência primeiro, não seríamos julgados pelo Senhor. Ou seja, ele está falando aqui de um julgamento, mas não é o julgamento para condenação. Porque a doença vem, e aí é que eu quero que a gente entenda junto. Muitas doenças vêm não para nos condenar. Exatamente. Não vem para condenar. Porque a condenação é o inferno. É estar longe de Deus. Então, algumas vezes, a gente não se sente digno da doença, né? Afinal de contas, eu sou o que a Bíblia... Então, a gente começa a usar a Bíblia como um amuleto, né? O positivismo e não a confissão. Porque a confissão de pecado traz cura. É muito fácil a gente ficar confessando, eu sou curado em nome de Jesus, né? E pecando. Não adianta não. Essa confissão não funciona. Eu quero dizer, irmãos, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Nós pecamos no nosso pensamento. Eu vou falar algumas coisas aqui. Em Gálatas tem muitas coisas, inimizade, ira, porfia. Bom, essas coisas ninguém vê. E ninguém pode julgar ninguém, né? Ninguém pode, só o Senhor. Então nós aprendemos a nos defender nosso pecado. Irmãos, deixa Deus apertar. As nossas canções mudaram tanto, irmãos. A nossa geração, eu faço parte dessa geração, estou vivo, afinal de contas, não é? Sou dessa geração. Eu estou vivo, eu descobri que eu sou eterno. Então, a gente sempre se defende. Esse é o grande perigo. Ao invés de nós falarmos com Davi, a sinceridade de Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. A gente fala, não, isso aí, isso é besteira, né? A fofoca no WhatsApp agora é assim, encaminhei. Tá vendo? É a mesma maldade, está aqui, ó. Se a gente faz isso para ferir alguém, não é? Com uma intenção maligna, isso é pecado. Chame o pecado de pecado, irmãos. Nós temos que nos colocar. Eu estava falando que as nossas canções mudaram, porque eu cantava. Bom, vamos cantar uma música brasileira, que eu estou lembrando de algumas aqui em espanhol. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Mas a religião nos ensinou que nós já somos e nós não precisamos de mais nada. Não, irmãos, todos os dias, Paulo fala, todos os dias eu sou o sacrifício, todos os dias eu vou para o matadouro, todos os dias somos como ovelhas para o matadouro. O que é isso? É sacrifício. É falar como Davi, olha, Deus, me ajuda a descobrir, né, como ele fala lá nos profetas também, vamos juntos ver, né, entrar em juízo, eu e você, Israel,
Vamos entrar junto. E Deus começa a listar todos os pecados dele. Será que o povo de Deus não peca? Irmãos, o mundo, como eu disse, ele vai bombardeando a nossa mente até você ficar fraco e falar: isso não é pecado não. Está entendendo? É assim que funciona. O diabo já conseguiu destruir muitas mentes. Essas fortalezas já dominaram algumas mentes, eles não têm consciência do pecado. Por isso que a gente vê que alguns povos não se misturam, porque no nosso coração, eu como alguém que nasceu nessa igreja, irmãos, quando a gente começa a se juntar com outros povos que também têm a mesma palavra, mas não vive, porque não tem consciência de pecado. Talvez vieram para a igreja como se fosse, sei lá, para qualquer outro lugar, né? Não deu certo de ir para a balada, opa, vou para a igreja então, né? Vou ouvir música, ou vou ouvir alguma coisa boa, e pularam uma etapa muito importante. Qual que é? Arrependimento. As pessoas não têm consciência. O verdadeiro avivamento traz arrependimento. O avivamento é: alguém está morto, a fé e é ressuscitado. Então, alguns avivamentos aconteceram porque a igreja estava afundando. Sempre teve uma chama acesa em todas as gerações. Aleluia! Deus só usou Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, João. Não, senhores. Existiram vários homens que lutaram para esse evangelho não morrer. Nós comemoramos no domingo a reforma protestante, que é exatamente isso. O evangelho estava sendo afundado pelo governo, pelo mundo, não é? E Deus usou alguns homens, não foi só um, alguns homens que ousaram ir contra. Esse protesto não é brigar na internet. Para com isso, meu querido. Não gaste a sua emoção. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. A oração vale a pena. Esse é o nosso protesto no reino espiritual. É falar da palavra. Mas as ovelhas perdidas, não perca tempo, ovelhas perdidas da casa de Israel. Existe um povo que está clamando, aquelas pessoas que quando você fala de Jesus, elas param para ouvir. Aqueles que dão coice, é o que Jesus diz: sacode o pó e sai. Não perde tempo, nós temos pouco, não é? Então, esse julgamento que Paulo está falando do povo de Deus é um pré-julgamento, né? Ou seja, não é a condenação, mas muitas vezes a doença vem para nos poupar do juízo, para a gente escapar do juízo, porque senão a gente continua pecando. Deus muitas vezes chamou a atenção de Israel, destruiu, sim, como exemplo para eles verem: olha, se vocês não se emendarem. Deus trouxe as pragas, porque eles não mereciam, porque Deus não aguentava mais, mereciam. E Deus falava: olha, eu não posso entrar no meio deles, senão eu vou destruir. Ou seja, o pecado para Deus não tem como. E é por isso que está escrito em Romano que todos pecaram e estão afastados, destituídos da glória de Deus. Então, irmãos, é muito sério. Muitas vezes a doença vem, nem todas as enfermidades são consequência do pecado, né? Mas algumas. E aí, como é que eu vou identificar? Querido,
Hã? É por isso que Ele colocou o Espírito Santo em nós, para nos guiar. Guia-nos pelo caminho eterno. Então, quando você erra, o Espírito Santo está com você. Ele vai te guiar, mas nós temos que dar liberdade para Ele. A Bíblia diz: não extingais o Espírito. Ou seja, eu posso entristecer e mandar ele para fora? Sim. E talvez por isso, pastor, muitos estão convidando o Espírito Santo para voltar, porque realmente estão frios e expulsaram o Espírito Santo, extinguiram o Espírito Santo. O pecado, ele impede as nossas orações. Está escrito lá em Pedro, impede as nossas orações. E em Isaías também: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. E aqui no Salmo 103, 10, ele diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Nós estamos falando de um Deus que o trono dele, a base do trono dele é justiça e juízo. E diante dele a misericórdia e a verdade. Ou seja, mesmo com esse juízo, ele é justo. Ele nos vê como filhos. Quem aqui espanca, né, o filho a ponto de morrer? Irmãos, não posso nem falar, pode cortar aqui para não... A gente não pode nem, como diz o pastor Disseu, tirar o pó, né, das crianças, que hoje está cheio de leis aí, para criar uma geração fraca. Essa é a verdade. Fácil de ser manipulada, essa é a verdade. Mas, quando nós vamos corrigir nossos filhos, o amor e a misericórdia vai junto. Eu tenho que ser justo, mas eu tenho que ser equilibrado. E Deus, Ele não nos... A gente merecia? Merecia. Fala comigo, eu mereço. Fala, eu mereço. Quem é que merecia aquela cruz, irmãos? Era eu. Ele não merecia. É por isso que ele ressuscitou. O único. Esse é o segredo. Eles pegaram um homem que não tinha pecado. E a justiça devolveu ele, porque ele não merecia a morte. Mas nós merecemos. E o salmista diz: ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Então, queridos, a doença vem em alguns casos para nos quebrantar. Como disse lá no Velho Testamento: eu faço a ferida e eu curo. É Ele que faz a ferida, mas é Ele que cura. Amém? Então entenda, a gente pede para o oleiro amassar o barro, mas quando ele vem, não, está doendo demais. Não, eu não mereço. O que é o barro para dizer para o oleiro? Ele pode amassar do jeito que ele quiser. Então, irmãos, nós devemos reconhecer, quando a gente tem esses momentos de jejum e oração, a primeira coisa que a gente percebe, e foi assim na pandemia, no começo daquela pandemia, qual o primeiro versículo que o crente lembra? 2 Crônicas 7,14, não é isso? Se o meu povo, que se chama, não é outro povo, o meu povo, aquele que fez 2 maldades e abandonaram, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e
Ah, mas eu não preciso, eu já, né? Eu já sou pastor, eu já sou isso, aquilo. Irmãos, infelizmente, muitos pastores superapóstolos, se mesmo com a doença, não é? Que Deus traz isso, não se converterem, vão estar lá no inferno. Terrível. Então não dá para brincar com isso, irmãos. Nós precisamos estar percebendo as coisas. Quem é que vai dizer para mim se a doença... Porque a gente é assim, né? Começa a apontar para os outros. Jesus falou o quê? Para tirar a trave do seu olho, do meu olho. Ao invés de apontar. Então, quando Paulo diz, ele fala, examine-se. Não é examine sua sogra, não é? Examine seu irmão, examine sua esposa. Paulo falou, o conselho dele é examine a si mesmo. Irmãos, quando você está ali, de frente com ele, você tem coragem de falar, Deus, eu não fiz isso? Lembra lá, Adão? Primeira coisa que ele fez, se escondeu. Para não falar. E aí, para contar, deve ser aquela briga. Você conta, eu conto. Eva falando para Adão, amor, conta você. Não, você que comeu. Imagina, né? Examine-se. Ah, não, a mulher que você me deu, é culpa sua, viu? A mulher que você me deu, ela comeu e deu para mim. E eu comi. Para não ficar sozinha, porque ela vai embora. Né? Tem que ir junto. É mais ou menos isso. Então, a gente sempre vive fugindo de Deus. Essa é a verdade. Esses discursos daqueles mestres que queriam falar para um público, né? Isso é domínio, isso é humano, nada de Deus. Para guiar o povo, de acordo com o que eles queriam, que Jesus falou, prestem atenção nesses mestres da lei. Eles falam as coisas certas, mas eles não fazem. Então, qual é o segredo do Evangelho? É viver. Mesmo que você viva só o Salmo 1, né, pastor Disseu? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, já é um bom começo. Agora, eu quero conhecer a Bíblia inteira, não vivo nada, quero ensinar aos outros. O quê? Evangelho é vida, irmãos. Eu preciso viver o Evangelho, senão tudo o que eu faço na minha vida não tem sentido. Não tem sentido. Nós precisamos despertar, esse despertar é só pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Não adianta, irmãos. Eu quero que aconteça um show gospel. Esquece. Deus não está nesses palcos. Porque é o homem que é exaltado ali, infelizmente. Quando esses homens, ao invés de se elevarem, se eles se abaixarem, se humilharem, aí Deus se manifesta. A posição ao contrário, é para baixo, é se humilhar e não se exaltar. Então, como eu estava dizendo, as nossas músicas já não são mais as mesmas. Nós não percebemos, o pastor Disseu falou no domingo, que nós não devemos sentir nada a não ser as nossas misérias. E nós não sentimos, nós nos sentimos muito bem. Porque nós temos tudo, não temos falta de nada, não é? Tudo que o dinheiro pode comprar, se a gente tem um pouco. Mas do que a gente precisa é entrar no nosso aposento e falar com Ele. Então, muitos de nós, talvez nos sentimos protegidos
pelo cargo que nós ocupamos na igreja, pessoas que nem cargo têm, não é? Mas talvez pelos anos de cristão, de crente, já se sente protegido. Eu sou crente. Então não faz o check-up. Irmão, todo dia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Sabe por quê? Acha que o diabo não está trabalhando? A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como o leão. Como o leão. É só para impressionar, só. Para assustar mesmo, não é? Buscando a quem possa tragar. E a obra dele, nós vamos entender como é que funciona. É importante conhecer o nosso inimigo? Sim. É muito mais importante a gente conhecer aquele que venceu ele. Com certeza. Mas a Bíblia diz, não podemos ignorar os seus ardis, os seus planos. Não podemos. Porque senão ele passa a rasteira, né? Não dá para ignorar. Ainda nesse tempo, esse é o tempo, irmãos, de confusão. Presta atenção quantas pregações você ouve, e muitas vezes sem fundamento. Se você tem o escudo, se você conhece a palavra, se você tem esse bom depósito, você não vai ser confundido. Amém? A Bíblia disse, Jesus disse, que, se possível, enganariam aos escolhidos. Se possível, ou seja, isso é uma comparação, não é? Se fosse possível. Olha a que ponto o inimigo chega de enganar. Mas ele não vai enganar o povo santo de Deus, não. O povo que tem o capacete da salvação não vai ser enganado. Amém? Aleluia, eu creio que tem um povo aqui revestido com esse poder, com a espada do Espírito, com o capacete da salvação. Ninguém vai te enganar. O Espírito Santo está em nós, ele disse, ele te ensina todas as coisas. Amém? Não tenha medo. Então eu vou para outro lugar. A palavra está com você. Não é? Está aqui plantada. Mas se o pastor falar heresia, você tem a palavra, você foi ensinado pelo Espírito Santo. Não é assim, pronto. Já acabou. Então, talvez por muitos anos de cristão a gente se protege, se defende. E aí o mundo, como nós percebemos, como evoluiu para o mal, não é? Como o mundo está imundo. E aí tudo isso vem endurecendo o nosso coração, esfriando a nossa fé, e nós não percebemos. E ao invés de termos um coração arrependido, o que é um coração arrependido? É um coração que está sempre diante dEle, para que Ele purifique. Então, a partir do momento que eu me converti, uma vez salvo, salvo para sempre, não é? É isso. Essa predestinação maligna não existe. A Bíblia diz que se o ímpio se converter do seu caminho e continuar até o fim, amém, ele será salvo. Mas se ele, sendo justo, se desviar, é condenado. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção. Aonde está o fundamento? Sobre a areia, as ilusões, porque hoje cavaram várias cisternas, pastor Nilo, várias cisternas. A prosperidade é uma cisterna. Se o dinheiro acabar, acabou a fé? Não é como diz aquela música, se a doença vier,
Hã? Ele continua sendo Deus. E é engraçado que essa música era um dito da mãe desse rapaz que compôs essa música, né? Que ele continua sendo Deus, né? Continua sendo Deus. Ainda que venha a doença, ainda que o dinheiro falte, né? Ele continua sendo Deus. A mãe dele sempre ensinava ele, o pastor Rodrigo estava me contando, que ele deu esse testemunho. A mãe dele sempre ensinava ele: filho, se tiver comida, ele é Deus. Se não tiver, ele continua sendo Deus. Ah, se você tem emprego, ele é Deus. Se você não tem, ele continua sendo Deus. Então, a nossa fé não pode estar baseada nas coisas dessa terra, irmãos. Porque as coisas da terra se movem, as coisas eternas estão firmes, inabaláveis. Então, ao invés de termos um coração arrependido, a gente começa a se defender e justificar os nossos pecados. Como se, bom, eu tenho tantos anos, então eu posso pecar um pouco, porque eu já tenho, né, uma certa experiência. Está errado? O diabo exatamente tem crédito. Tem crédito coisa nenhuma. O diabo passa rasteiro em você, irmão. E em mim também. Será que nós achamos como crentes que teremos privilégios? E mesmo cometendo pecados voluntariamente, ou seja, conscientemente, nós seremos salvos? Porque a nossa consciência, né, é o nosso juiz. Nós sabemos. Eu falei com a minha esposa, eu tenho que pedir perdão para ela. Ela está me assistindo aqui, então me perdoa, querida, se eu falei com você. Mas, irmãos, a gente tem que ser consciente. Eu pisei na bola, eu tenho que saber. Como que era a oração de Jesus? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso pode ser só uma frase bonita, se nós não colocarmos em prática. Há pecados que podem muito bem ser camuflados e disfarçados, mas Deus conhece o que está no nosso coração. Deus conhece. Quando nós cantamos, irmãos, pastor Massal falava assim: o povo não se ofende não, mas se quiser se ofenda sim. Você que é do louvor, porque Deus tem que nos ofender mesmo, a gente merece, a gente tem que ser confrontado. Ele diz: o povo mais mentiroso que tem é o povo que canta as coisas que não vive. Os que ministram, não é? Tem muitas músicas que nos faz pecar, nós mentimos. Quem está errado? A música? Não, somos nós, não é? Então nós precisamos, irmãos, esse disfarce está nos palcos. A gente vê as pessoas cantando e de repente você vê uma notícia que, a pessoa está cantando isso e agora... É ou não é? Tem umas modinhas que aparecem aí, eu percebo de longe, né? Faz muito sucesso, mas eu falo: e o coração dessa pessoa? Não conheço ela não, bonita a música, legal. Pastor Disseu, eu prefiro cantar aquilo que Deus dá no meu quarto, que ninguém sabe, é eu e Deus. Eu sei que aquilo realmente é verdadeiro, porque Deus está falando comigo, não é? Irmãos, prefiram viver do que sentir uma coisa gostosa. A pessoa está cantando uma coisa que ela não está vivendo. São os enganadores. E aí você percebe, a pessoa fala um monte de coisa na música, né? Eu sou teu, eu vou viver para sempre contigo, eu jamais te abandonarei. Pronto, vai. Já desviou do evangelho, já está cantando no mundo, e ainda continua sendo gospel. O Satanás também deve ser gospel, não é possível. Não é? Uma bagunça, irmãos. Então, prefira a verdade.
Prefira a sinceridade, porque é isso o que Jesus disse: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores não adorarão em cima de um palco para impressionar ninguém. Porque esses disfarces, irmãos, era o que Jesus também falava dos que ensinavam nos templos, escribas e fariseus, hipócritas. E Jesus chamava desse jeito, delicadamente assim, hipócritas. Não é? Porque é isso. Então que nós não sejamos assim. Quantos a mentira é pecado, a fofoca é pecado, a inveja é pecado, a murmuração é pecado, a inimizade é pecado, e isso está no nosso meio, mas a gente não quer ver, afinal de contas nós somos crentes. Tem um crédito, né, pastor Nilo? Irmãos, nós precisamos tirar essas coisas do nosso meio, amém? E chamar pecado de pecado. A mentira pelo WhatsApp também existe, é virtual, mentira virtual, Deus vai condenar do mesmo jeito. Não tem jeito. Exatamente. Quantos se revoltaram contra os seus irmãos, né? Líderes, sem motivo. Apenas por não concordar. Não concordo com o pastor Disseu fala. Vou sair da igreja. O problema está na igreja. É? Irmãos. Nós temos que enfrentar o nosso problema. E chamar, né, para que Deus nos mude. E não que as coisas ao nosso redor mudem. A gente quer que as pessoas mudem e não nós. Porque nós somos tão bons. É isso. Queridos, eu estou compartilhando aquilo que Deus falou comigo, tá bom? Que você não receba essa palavra como uma acusação, não, mas que o Espírito Santo encontre lugar no seu coração. E que ao invés de condenação, traga frutos de arrependimento. Sabe qual é o fruto do arrependimento? Um deles, é isso que eu estou falando nessa noite, a cura. É isso que eu estou profetizando nessa noite. O arrependimento não traz condenação, pelo contrário, ele traz o perdão, ele traz a cura. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque eu estou falando. A palavra está ardendo no meu coração sobre isso. É para esse tempo agora. É para mim, começa comigo, mas eu quero compartilhar com você. Nós devemos perdoar para sermos perdoados. Perdoados por quem? Por Deus. Mateus 11:25 diz assim: e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Ué, mas o meu negócio é com o irmão. Deus tem nada a ver com isso. Aí João fala: olha, como é que você pode amar a Deus, né? E você diz que ama o seu irmão que vê. Então, você é mentiroso se você não ama o seu irmão que vê. Aí você fala: eu amo a Deus. Mas Deus vê que você não ama. Não é? Aí ele diz: quando estiveres orando, irmãos, na oração, talvez seja esse, presta atenção, talvez seja esse um fator determinante para a nossa vida espiritual. Talvez a gente não parou para orar. Você tem orado? Torne isso um hábito. Você come todo dia, ore todo dia. Falar com Deus é um alimento. Então, fale com Ele, não fique só pedindo as coisas, não é? A gente só vai falar com Deus quando está doente, quando está desempregado. Não, irmão, ajoelha lá, agradece.
A gratidão é oração também. Então, quando nós estivermos orando, nós devemos perdoar. Se nós temos alguma coisa contra alguém, para que o Pai nos perdoe. E aí, em Lucas 6,37 diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E essa é a parte que eu declaro nessa noite: soltai e soltar-vos-ão. Talvez tenha coisas presas na nossa vida. Não se defenda dessa palavra, receba e tome posse. E tomar posse não é só quando a coisa é aparentemente boa, não. Quando talvez seja um remédio amargo, mas funciona. Soltai e soltar-vos-ão. Será que a gente não está preso, irmãos? Nessa noite, o Espírito Santo está falando comigo e com você. Solte e será solto. Talvez doenças mesmo, físicas ou espirituais. Solte e será solto. Mateus 5,25 diz assim: se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá no tribunal. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Essa é uma linguagem de hoje. Mas o processo, desde aquela época, é o mesmo até hoje, não é? Se você vai resolver alguma coisa na justiça, no fórum, vai ter esse mesmo processo. O juiz vai te aconselhar: olha, tenta negociar com a pessoa, antes de vir aqui para o juízo, né? A conciliação. Então, e Paulo também fala isso, ele diz: olha, tem questões que vocês podem resolver entre vocês, por que vocês vão para o tribunal? É absurdo, né? Então, crentes, imagina, entre nós, irmãos, imagina mover uma causa contra alguém do nosso convívio. Era isso que Paulo estava falando. É falta de perdão, né? Mas esse é um processo que eu quero que você entenda como é que o diabo trabalha. É a mesma coisa. Deus é o juiz, ele é o acusador. E ele está, a Bíblia diz que ele ruge como um leão, está sempre procurando alguma coisa. E quando ele encontra, o que ele faz? Ele vai diante de Deus acusar, fala: olha, imagina se ele quis acusar Jó que não tinha pecado, né? Que Deus falava: olha, o meu servo Jó é temente, ele não tem homem como ele. Ah, é? Mas é porque você dá tudo para ele, né? Arrumou uma desculpa. Então o diabo, ele sempre vai diante de Deus. E quando nós pecamos, ele vai querer que a doença venha sobre nós. É simples. E nós podemos ficar presos. Então, irmão, arrependimento. Fecha e tapa a boca do leão mesmo, ou daquele que acha que é o leão, não é? É isso. A reconciliação, ou seja, o perdão, quando nós soltamos, é solto. Quando nós perdoamos, e tem exemplos disso, para você entender que eu estou somente juntando um versículo com outro, né? Para confirmar. Ele diz assim em Mateus 18:18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem, isso é testemunha, na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Esse versículo nós conhecemos, mas ele está falando de perdão. Quando nós é testemunha. Quando nós concordamos,
Irmãos, é muito mais fácil nós concordarmos, dá tudo certo. Exatamente. É você confessar junto. Então, quando nós libertamos alguém, concordamos, esse perdão é liberado, pronto, o diabo não tem, ele vai ter que cair, ele não tem para onde fugir. Exatamente. 2 ou 3 é testemunha. E aí, o diabo sai, quem é que está no nosso meio? Jesus. Então, irmãos, no meio do perdão, existe cura. Amém? Você quer deixar o diabo doido, pede perdão. E eu nem falo, de repente, entre os irmãos também, mas para Deus, quantas vezes nós erramos? E Ele, essa concordância, irmãos, é interessante porque quando as pessoas estão divididas, o diabo está ali no meio. A Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Sabe, bruxaria, bruxa, dia das bruxas, sabe, essas coisas assim. Bruxaria, mas não é essa bruxaria bonitinha, desenhada ali, né, que passa na TV, não. É coisa pesada. É isso que ele diz, o diabo está infiltrado ali. E é por isso que vem a opressão, vem muita enfermidade, vem muitas coisas. Se nós quisermos ser livres, irmãos, a comunhão, o perdão, traz a presença de Deus, essa é uma revelação para nós. No meio da divisão, Ele não habita. Agora, quando nós concordamos, ligamos o céu com a terra, pronto. O diabo tem que ir embora. Ele não tem do que nos acusar. Amém? Já estou terminando. Nós gostamos de recitar Isaías 53, que diz assim: por suas pisaduras fomos sarados. Amém, é uma confissão que nós devemos fazer lembrando da morte dele. Mas tem a nossa parte. Qual é a nossa parte? Sepultados com ele pelo batismo na morte. Nascer de novo. Essa parte é nossa. Então, quando nós realmente estamos mortos para o pecado, aí pronto. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não tem mais o que acusar. Aonde? Para onde vai o nosso acusador? Nós devemos lembrar que só o arrependimento verdadeiro, através da graça, é que pode nos fazer experimentar a palavra de Deus. O pecado é a legalidade para a doença e morte, como nós vemos Paulo falando no capítulo 11 de 1 Coríntios. E aí Apocalipse 12, 10 diz assim: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eu falo para você, quando é que nós precisamos estar atentos? Dia e noite. Amém? Com a lâmpada acesa, com azeite. É hora da gente ficar atento, irmãos. Vigiar. Amém? Vigiar é prestar atenção. Vigiar é não parar. Vigiar é não dar brecha para o diabo. Se pecarmos, temos um advogado, mas sem confissão não tem perdão. Não é? Qual é o grande problema? A gente não confessa. Porque, Deus já me perdoa, já. Irmãos, esse evangelho barato tem que sair do nosso meio. Nós precisamos encarar de frente. E aí, como eu dizia, as nossas músicas mudam, porque a gente não se quebranta mais, a gente quer cantar só aquilo que é para nós, né? Que a gente chama de humanismo. Tudo é para nós.
para Deus resolver meus problemas. E nunca é o contrário, nunca nós queremos ser o sacrifício. Irmãos, quando nós formos o sacrifício, Deus vai nos dar tudo. Amém? Por isso que Paulo diz, aquele que nem ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aleluia! Amém? Ah, irmãos, ele não poupou o próprio filho por amor a nós. Então, se nós o agradarmos, há uma coroa, aleluia. Há o que vencer, ele diz. Há o que vencer. E darei que se assente comigo no meu trono. São várias promessas dele. Bom, tem um trecho aqui que eu vou passar rapidamente, e esse é o trecho mais importante, de quando Jesus foi curar um paralítico, e aqueles escribas e fariseus, enciumados sempre, né? Eles queriam questionar porque Jesus curava eles no sábado, né? E Jesus disse, em Mateus 2:5, ele diz assim, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus sabia. Soube o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados são perdoados, ou levanta e pega a sua cama e ande? Estão entendendo que uma coisa está ligada à outra? Jesus, se ele dissesse, você está perdoado, automaticamente a cura viria. Pois vou mostrar a vocês que eu, Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Aleluia! Nunca vimos uma coisa assim. Alguém que perdoa pecados e cura. Então, irmãos, aquele que perdoa pecados, ele cura. Por isso que uma coisa está ligada à outra. Ele diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas é por causa do pecado, do nosso pecado, que ele recebeu essas pisaduras. Então, querido, o que eu quero dizer é que nós precisamos entender que muitas vezes a cura é o perdão. Amém? Que o Espírito Santo é Ele que nos convence, que Ele possa falar aos nossos corações. Amém? E que vocês e eu estejamos dispostos a romper com o pecado, para que a cura venha. E a cura não só física, mas espiritual também. Que você possa soltar e seja solto em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, que nós vamos orar. Já que nós estamos falando de perdão e de cura, há muitas pessoas enfermas, irmãos. E a Bíblia diz também que a oração de um justo pode muito. Amém? Quantos justos? Justificados pela fé. Eu quero que você ore, talvez alguém do seu trabalho, na sua família, eu quero que você ore por isso em nome de Jesus. Aproveitando aqui o pastor Francisco, tem oração por recuperação da irmã Ubaldina, que quebrou a perna, nós vamos orar por isso, amém? O pastor João Vani ainda também está numa fase bem delicada de tratamento. A minha sogra também, eu gostaria que você orasse. Quem você lembrar agora, querido, essa é a oração de fé, amém? Levante a sua mão e a sua voz em nome de Jesus. Ó Deus, nesta noite nós queremos clamar
pela recuperação da irmã Ubaldina, que quebrou a perna. Senhor, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Ô Senhor, porque a nossa mente não consegue entender o Teu poder, mas Tu és poderosíssimo. E nesta noite nós invocamos o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão cativos, feridos na alma, feridos na alma, feridos na alma. Nós profetizamos a cura, nós declaramos cura, não pelo nosso poder, essa ousadia é de Deus, é do Filho de Deus, que nós profetizamos cura, no nome de Jesus. Nós declaramos a libertação também, Senhor, das pessoas que precisam, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo a cura sobre o pastor João, eu profetizo a cura sobre a minha sogra, Senhor. Eu declaro que sejam soltas as cadeias, rompidas as cadeias no nome de Jesus, porque a Bíblia diz, Isaías diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me ungiu, aleluia, essa glória está sobre a igreja, essa glória está sobre a igreja, essa glória está sobre a noiva. No nome de Jesus nós invocamos este nome, e nós profetizamos cura, nós profetizamos quebra de cadeias, nós profetizamos que os cegos vejam, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, que os doentes sejam sarados na alma, aqueles que estão perturbados na sua mente também. Nós invocamos o Teu nome por eles, Senhor, pela fé no Filho de Deus, aquele que andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Nós, como igreja, somos os Teus pés aqui na terra e profetizamos, Senhor, cancelado o poder de Satanás sobre essas vidas. Nós declaramos a cura, a salvação e a libertação no nome de Jesus. Amém.